Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E eu vou te dizer que essa semana eu assisti um monte de animações que eu ainda não tinha assistido para ver se alguma eu trazia aqui pro Ponte do Reino, mas todas as que eu vi, elas eram no máximo superficiais, como o Madagascar 3 que eu citei lá no último vídeo. E aí quando eu já tava desmotivado, né, eu acabei assistindo Angry Birds e foi uma grata surpresa, eu confesso. Olha, eu não dava nada pra esse filme, mas ele toca em algumas situações e alguns assuntos que são muito pertinentes pra gente criar algumas pontes, acredite ou não. Então, bora criar algumas pontes assim que você clicar aí no curtir, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e aí sim vamos criar algumas pontes com Angry Birds. Para quem não sabe, esse filme adapta um joguinho de celular que foi muito modinha alguns anos atrás. Tá bom, vários anos atrás. Na história você tem ali uma ilha de pássaros e todos os habitantes só conhecem a própria ilha no mundo, eles acham que não existe mais nada. E um dos personagens ali é o Red, um pássaro vermelho que é estourado, ele perde a cabeça com facilidade, e é impossível você assistir o começo desse filme e não pensar no que a Bíblia fala sobre a ira, né, sobre controlar a língua e também sobre você se irar, mas não pecar. Como ele não sabe se controlar e se relacionar com as pessoas numa boa, ele acaba se isolando na ilha. Só que depois de uma situação ali no começo do filme, que ele mete os pés pelas mãos, né, por causa da raiva dele, ele acaba sendo obrigado a fazer uma terapia em grupo e nisso ele conhece alguns outros pássaros que eventualmente se tornam seus amigos. Foi um prazer encontrá-los e quase conhecê-los. A melhor parte pra mim foi não conhecê-los. E não me levem a mal, tá? Legal. Então eu vou nessa, passando de fininho pelas estátuas bizarras e... Quietinho aí. Mas é aí que tem a grande virada do filme, né? Porque quem jogou os jogos sabe que o jogo se trata de uma briga entre os pássaros e os porcos. Pois bem, repentinamente chega na ilha um navio enorme e atraca com alguns porcos. Pelo menos no início parecem ser apenas alguns. E assim eles vão ganhando a confiança dos pássaros, exceto do Red, claro, que é desconfiado e tá aborrecido porque quando eles atracam o navio eles derrubam a casa dele. Só que, de fato, eles vão aos pouquinhos, né, apresentando tecnologias que os pássaros não conhecem, dando umas festas, gerando ali diversão e tudo mais. E enquanto isso, o Red vai no navio deles e descobre que na verdade existiam muitos mais porcos e na verdade chega ainda mais, porque chega um segundo navio em algum momento do filme e ele tá super desconfiado, né, das intenções ali dos porcos, mas os demais pássaros vão aceitando aquilo numa boa. Eles nem se dão conta de que os porcos estão tramando alguma coisa contra eles, porque eles estão tão afundados ali, né, no entretenimento e nas distrações, que eles não percebem nada, eles vão abrindo espaço, deixando os porcos fazerem o que eles quiserem. E quando eles se dão conta, os porcos explodem todas as casas dos pássaros e roubam todos os ovos da ilha. Eu sentencio vocês a 4 horas de festa! cuidado aí embaixo! Estão roubando nossos ovos! Atrás deles! Nesse meio tempo, o Red tá tentando avisá-los, só que ninguém dá a mínima pro que o Red diz. E aí, junto com os novos amigos que ele fez lá na terapia, né, o Chuck e o Bomba, eles sobem na montanha mais alta da ilha para buscar a ajuda da águia. Quando eles voltam, já é tarde demais, os porcos já fizeram tudo que tinham para fazer e já fugiram com os ovos. Mas eles não desistem e eles instigam os demais pássaros a também não desistirem e a irem atrás dos porcos, né, até a ilha deles para recuperar os ovos que eles perderam. Lá eles entram em guerra, eles se expõem, se machucam um bocado, mas eles conseguem sim resgatar todos os ovos que foram roubados, detonam lá com a Ilha dos Porcos e voltam felizes e gratos, né, especialmente ao Red que liderou eles nessa empreitada aí. Então, agora vamos para as pontes. Para começar, por melhor que fossem as intenções do Red, ele não teria conseguido fazer absolutamente nada se ele se mantivesse sozinho. Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda.
Como é que é? Eu não ouvi direito. Não, eu só tava querendo dizer que vocês podiam me ajudar. Ah, desculpa, é que seu ego não tá me deixando ouvir. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Eu quero sua ajuda. Ah, por que você não disse logo? Bomba. Foi necessária a ajuda do Chuck, do Bomba, depois da Águia e, na verdade, de todos os pássaros da ilha para eles cumprirem o seu objetivo. Então a ponte aqui é que não basta você estar certo, você precisa da cooperação das pessoas à sua volta para realizar seja o que for. Em segundo lugar, eu acho brilhante como essa animação mostra uma das principais armas do inimigo, que é sujo, mas é sutil e usa do entretenimento e das distrações para deixar a gente inerte enquanto ele ataca as nossas crianças, que no caso do filme eram os ovos. Enquanto estamos distraídos com seriados intermináveis nos serviços de stream, com joguinhos de celulares e feeds que você rola e nunca terminam, o inimigo segue bombardeando e raptando as nossas crianças sem nenhuma resistência da nossa parte. A verdade é que os porcos só conseguiram raptar os ovos porque os pássaros deram para eles liberdade e espaço para isso. Será que a gente também não está deixando o inimigo à vontade demais para fazer o que ele bem entender? Quer saber? Se vão ficar, por que não falam logo? Por que deixaram sua ilha? Vocês são fugitivos da lei? Você está deixando nossos convidados constrangidos. E você não está sabendo julgar. Talvez eu não tenha sido claro. Ninguém pediu sua opinião. Podemos discordar. E daí que pensamos diferente? Isso acabou bem. Pra mim. O nosso papel, assim como do Red no filme, é avisar as pessoas, é tentar abrir os olhos delas, mesmo que muitas vezes elas, assim como fizeram com o Red, elas nos descartem, elas não deem ouvidos para aquilo que a gente diz. Aí a gente precisa ser persistente e continuar buscando formas alternativas de ajudar, né, de chegar até essas pessoas. E eu sei também que a ira e a indignação muitas vezes são vistas apenas como uma coisa ruim, como um pecado. Mas lembre-se que Deus se ira. Ele se ira contra a maldade, contra a injustiça, contra o mal. E nós devíamos, assim como ele, nos irar, nos indignar também. A gente não pode tratar as trevas, o diabo, os nossos reais inimigos como amigos. Você sabia? Tentou nos alertar, mas não acreditamos. Eu não dei ouvidos. Ah, Yuri, mas e aquele papo de dar outra face, de responder o mal com o bem? Então, você realmente precisa fazer isso com as pessoas. Mas quando se trata dos demônios, dos seres das trevas, do mal, não, aí você precisa enfrentá-los, combatê-los com ira e indignação. Você precisa lutar, se enfurecer, atacar. Lembra? A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso significa que a igreja que está na ofensiva, a gente está atacando. Não vamos substituir os bebês, nós vamos trazê-los de volta. Eles roubaram seus filhos. Não, roubaram os nossos filhos. Quem faz uma coisa dessas? Mas querem saber? Eu tô com um pouco de raiva. Aliás, eu tô com muita raiva. Quem mais tá com raiva? Agora sim! Vamos trazer os ovos de volta. E sim, como em toda guerra, essa postura vai te levar à dor, a sofrimento, muitas vezes. Mas, cara, é isso ou simplesmente aceitar que o inimigo tenha tudo o que ele quer, inclusive a vida dos nossos filhos. Então a gente não pode se acomodar com a ideia de criar filhos para povoar o inferno. A gente precisa sim de uma santa indignação, de uma ira, de uma raiva contra as trevas, para lutar contra elas, para combatê-las, para confrontá-las. Chuck, é você? Essa é a casa dos horrores! Cara, não me leva mal, mas você... Tá bem, tá ótimo, vai. Por fim, quando eles voltam com os despojos da guerra, eles percebem o quanto eles tinham falhado com o Red. Então eles honram ele e são gratos e constroem ali em gratidão, né, a casa dele de novo, não lá isolada na praia, mas no meio do povo, da cidade, porque eles percebem que eles são um povo só, né, uma família. E assim também é conosco, nós somos parte de uma família, de um povo, né, a igreja. E a gente precisa então agir dessa forma uns para com os outros.
honrando uns aos outros, acolhendo uns aos outros. Senhor Red, bem-vindo de volta à aldeia. E essas foram as minhas pontes com Angry Birds. Você já tinha assistido esse filme? Já tinha pegado essas pontes aí? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Eu também ouvi dizer que existe um Angry Birds 2. Se você já assistiu esse filme, comenta aí embaixo se ele vale a pena, porque ó, tá difícil de assistir umas animação boa ultimamente, viu? E lembra também de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais, porque tá faltando um mês pra gente fazer 5 anos de Ponte do Reino e menos de 40 inscritos no YouTube pra gente chegar no número de 2.000. Será que a gente consegue chegar lá? Me ajuda divulgando que junto a gente consegue, eu acredito. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.